O Lula não tem a menor condição de continuar no poder. A menor condição. Pessoal, quero deixar mais uma entrevista aqui com o deputado federal Marcel Van Hatten. Aqui ele vai responder diversas perguntas sobre a questão do impeachment de Alexandre de Moraes, impeachment de Lula, sobre essa trama golpista que estão tentando lançar no Bolsonaro e em todos os personagens da direita. Então aqui ele vai falar sobre as ilegalidades do Supremo Tribunal Federal e eu quero deixar esse vídeo completo aqui para vocês conferir e vocês vão ver que aqui tem alguns jornalistas, disfarçados aliás de jornalistas, fazendo perguntas tendenciosas, querendo pegar ele, querendo colocar casca de banana para ele cair, mas simplesmente ele vai dar um show. Antes, se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente, se inscreva. E vamos assistir esse conteúdo. E no final, se você quiser fazer de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado. Assista uma aula totalmente gratuita que vai te ensinar o passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil apenas com o seu celular aqui na internet. Mas antes, vamos assistir esse conteúdo. Já já nós voltamos. E aí entra a amizade dele de muitos anos com o G. Dias, que foi chefe da segurança dele antes no primeiro mandato. GSI agora. E, sinceramente, não tem como, né, como a Carol mencionou antes de uma entrevista minha, o Lula dizer que não sabia, sabe? Porque ele mesmo diz numa entrevista que teve acesso a todas as imagens, né? Então, como assim? Ele viu todas as imagens, mas não tinha percebido nas imagens que o G. Dias estava implicado quando ele viu as imagens? Então, é muita incompetência ou muita má-fé. Depois, as constrangedoras imagens, fica nítido que o PT e os seus aliados mais próximos querem tentar reverter a narrativa, né? Contar uma série de falsidades, como é da tradição deles, para fazer parecer que, na verdade, tudo que aconteceu ali no âmbito do GSI teve influência, inclusive, do governo que já tinha deixado o poder fazia mais de uma semana naquele momento. Mas, ao que tudo indica, houve também ação de vários membros do GSI no sentido de permitir que o vandalismo fosse maior, que a depredação fosse maior, porque não houve nenhum tipo de contenção dos vândalos que ali estavam. Tem uma imagem que, para mim, talvez foi a mais grave, daqueles poucos minutos que foram divulgados, são 160 horas no total, sim, muita coisa vem ainda, que é a de um vândalo pegando o extintor de incêndio diante de um policial do GSI, e ele nada faz, e ele leva embora o extintor de incêndio, mascarado. Ele não estava levando extintor de incêndio para apagar nada de incêndio, o vândalo que está lá, ele está levando justamente para fazer aquilo que outras imagens demonstraram, quebrar tudo. E por fim, outra imagem muito suspeita, que é de um fotógrafo, né, que está ali registrando um chute dado na porta por um vândalo. Ele está lá dentro, junto no Palácio do Planalto, na antessala da Presidência da República. E aqui eu vou só focar na parte jornalística da coisa. Tá? O vândalo vai lá, ele chuta a porta, ela não arrebenta, e ele depois tira um cadeado que tem em cima e abre com a mão. E vai ver como ficou a foto feita pelo fotógrafo. Sob o ponto de vista do jornalismo, essa foto jamais poderia ser publicada, como foi pela Reuters, como uma prova de depredação, porque não houve quebradeira. Está concorrendo a prêmio essa foto, se não me engano. Tem um... Pois é. Gente. Como é que o senhor descreveria essas imagens? Para começar, elas demonstram claramente, sem entrar realmente no mérito delas ou no detalhe, que o governo tinha muito a temer e por isso não revelou o seu conteúdo. Vai ficar muito claro por que o governo impôs sigilo das imagens, porque quando a Folha de São Paulo pediu, e foi a Folha de São Paulo, as imagens o governo preferiu negar. Depois, quando o Partido Novo pediu, por meio de um instrumento legítimo, que é o pedido de informação, o governo pela segunda vez negou. Lembrando que a Folha de São Paulo pediu também pediu pela Lei de Acesso à Informação. Sim. E o que se revelou com as imagens é que o governo tinha motivos para não repassá-las. Por quê? Porque, mesmo que seja só por omissão, o general G. Dias pecou demais pelas imagens que nós vimos. Qual é a exata medida da atuação do Supremo Tribunal Federal hoje em dia? Onde que o Supremo está acertando e onde que o Supremo está errando? Eu acho que ele já está com o escopo completamente equivocado em comparação com tribunais constitucionais de outros países. É um tribunal que vai muito além da análise da Constituição e dos nossos princípios e valores.
né? É um tribunal que trata literalmente até mesmo do roubo de galinhas. Até isso já foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Não tem cabimento. Então existe um problema institucional mais profundo que vai além dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Porém, qual é a exata medida daquilo que nós podemos fazer ao buscar o Supremo? O Partido Novo, por exemplo, quando ingressa com uma ação, ou mesmo nós parlamentares individualmente, em alguns momentos vamos ao Supremo Tribunal Federal. Na minha ideia, na minha concepção da função do Poder Judiciário é quando a gente vai buscar justiça e não política. Lamentavelmente, o que a gente vê acontecer é que muitos parlamentares vão ao Supremo buscar política. Por exemplo, quando você perde uma votação na Câmara ou no Senado, você não recorre ao Supremo Tribunal Federal para, no tapetão, mudar o resultado daquela votação. A menos que tenha havido um vício muito grave, por exemplo, no devido processo legislativo. Porque você, como parlamentar, seja deputado, seja senador, deve observar um determinado rito, em particular a mesa deve observá-lo para que tudo aconteça. A comissão especial formada, no caso de projetos de lei que tem de passar por mais de 3 comissões, PECs e assim por diante, se não for observado devido ao processo legislativo, há um argumento de você buscar no judiciário a correção dessa injustiça, que não deveria ser necessário, porque se a mesa diretora atuar de acordo com o regimento interno, jamais buscar o Supremo seria uma necessidade. Agora nós estamos numa situação muito mais grave, no meu entendimento, que é o Supremo Tribunal Federal passando muito além de suas funções, a começar com esse inquérito das fake news que começou lá no ano de 2019. Né? E aí vai muito pano para manga para explicar todas as irregularidades que estão acontecendo, mas eu espero que o país volte a respirar uma normalidade institucional e que o Supremo Tribunal Federal pare com essa ruptura no nosso Estado de Direito que está nos custando tanto hoje no país. Se a gente jogar a história para os anos de 2013 e 2014, aconteceu também algo parecido no Brasil, quando as pessoas foram às ruas espontaneamente, sem violência, criticar as obras da Copa do Mundo. 2014, vocês lembram daquilo? Na verdade, 2013 2014. Sim, 2013 começaram E como foi que as pessoas acabaram desistindo de ir à rua? No momento em que entraram os black blocs em cena. E os black blocs eram vinculados justamente à esquerda, né? Mascarados, violentos. Então essa estratégia de gerar violência já na delegacia, com apoio de delegados na delegacia, com políticos famosos depois flagrados, né, conversando, e com vítimas na sociedade, como por exemplo um colega de profissão, o Santiago Dantas, não é isso? Que era o cinegrafista da Rede Bandeirantes naquela ocasião, que foi morto por um rojão atirado por um black bloc. Eles não estão aí para depredação, pode ver. Se confirmado tudo que parece estar registrado nas imagens, que grande parte dessa depredação, inclusive de obras raras e patrimônio público, foi patrocinado por quem estava lá a serviço, por exemplo, da esquerda, é só mais uma prova de que eles estão muito mais interessados em manter o poder, obter e manter o poder, do que de fato no bem do país. Mas eu vejo isso ficar nas mãos mais do centro, até porque o centro, né, ou centrão, como queiram, tem interesse em barganhar com o governo e mostrar que está com força, enquanto o governo está muito fraco. É o momento ideal para o centro, né, se fortalecer nesse processo. É claro que tem ganhos e perdas nessa configuração. Porque, afinal de contas, aquilo que o Centrão quer também vai muito em desalinho com aquilo que nós queremos, quem está numa direita liberal ou conservadora, e aquilo que a esquerda quer. Mas eu entendo que é uma forma de garantir mais independência. No entanto, o que eu vejo é que o 8 de janeiro, ele repete uma estratégia que é muito clássica da esquerda e de quem quer se manter no poder. Eu até fiz um paralelo com a Alemanha de 1933, 27 de fevereiro de 1933, houve um incêndio no Reichstag, que era o anterior parlamento alemão. E aquele incêndio no parlamento foi o que garantiu ao Hitler concentrar poderes nas suas mãos e depois ascender ao poder como ditador mesmo, porque primeiro ele foi chanceler, depois passou a ser ditador da Alemanha nazista. Existe uma hipótese de que aquela insurreição foi instrumentalizada pelo governo federal por omissão, justamente para intensificar uma narrativa de uma tentativa de golpe, e aí o governo, o Estado, agir mais contra o indivíduo, censurando. Primeiro, o senhor valida essa
minha premissa. E o segundo ponto, se isso for comprovado efetivamente, o presidente Lula, ele pode sofrer um processo de impeachment? Eu acho que a suposição é legítima e se ela for confirmada, o Lula não tem a menor condição de continuar no poder. A menor condição. E aí entra a amizade dele de muitos anos com o G. Dias, que foi chefe da segurança dele antes no primeiro mandato, GSI agora, e sinceramente não tem como, né, como a Carol mencionou antes de uma entrevista minha, o Lula dizer que não sabia, sabe? Porque ele mesmo diz numa entrevista que teve acesso a todas as imagens, né? Então, como assim? Ele viu todas as imagens, mas não tinha percebido nas imagens que o G. Dias estava implicado quando ele viu as imagens? Então é muita incompetência ou muita má-fé. Eu afirmo que o governo, sem dúvida nenhuma, foi omisso e contribuiu para que a depredação fosse maior. Basta ver que Flávio Dino soube por mais de 40 órgãos do governo federal que aconteceria alguma coisa no dia 8, disse que as forças nacionais estariam de prontidão, não estiveram no dia. GSI, que tem 40 membros no Planalto, foi dispensado no dia. Então, no mínimo isso dá para afirmar com clareza. O governo foi omisso e conivente com a destruição. E aí, mais amplamente do que isso, nós podemos dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio das decisões de Alexandre de Moraes, foi também, no mínimo, parcial nessa situação. Quando aprendeu o chefe da Polícia Militar do Distrito Federal, que depois imagens mostram que não esteve omisso, esteve lá na linha de frente, manda afastar inconstitucional e ilegalmente, de acordo com a decisão do próprio STF, o governador Ibanez, que não podia ser afastado porque é competência do STJ julgar governador, e ainda assim o STJ não tinha o poder de afastá-lo. O Alexandre de Moraes não afastou o ministro Flávio Dino, que teve participação, como eu disse, na destruição por meio da sua omissão, nem faz qualquer coisa contra o ministro-chefe do GSI, porque supostamente teve acesso a todas as imagens, o próprio governo disse que entregou ao STF ao Alexandre de Moraes e também, pelo visto, não viu. Isso é um absurdo. Deputado, o senhor está defendendo o impeachment do presidente Lula. Em 2021, em 5 de julho, o Partido Novo fez uma nota defendendo o impeachment do então presidente Jair Bolsonaro. Colocava ali graves crimes de responsabilidade elencados. Naquela época, o senhor dava entrevistas e dizia que não havia ali elementos claros para que fosse defendido o impeachment. Agora o senhor está mais enfático, mesmo defendendo que haja uma investigação para poder apurar uma eventual responsabilidade do presidente Lula sobre os atos de 8 de janeiro. Pois é, Pedro, eu vou te devolver a pergunta. Você lembra, por acaso, qual era o motivo para o pedido de impeachment do Bolsonaro? Todos os crimes de responsabilidade da pandemia. Não. Uma série de crimes. Não. Tinha uma série de alegações feitas durante o período lá pelo partido, por outros movimentos, mas nenhum deles realmente ficava de pé sob análise de um crime de responsabilidade, que é o que exige. E, além do crime de responsabilidade precisar estar presente, a motivação política de muitos que estavam fazendo era muito mais uma motivação para abrir espaço para uma eventual terceira via, por exemplo, como Lula. Eu vi alguns, inclusive, dizendo isso em entrevistas, ou seja, era uma motivação eleitoral e não uma motivação realmente de fazer que o país pudesse ter, por exemplo, uma presidência nova e diferente para botar nos trilhos e assim por diante. Você acha que, inclusive, do Partido Novo era motivação eleitoral? Eu via isso nas entrevistas do, à época, muito influente no partido, João Amoedo. Ele dizia isso em várias entrevistas. Ele dizia em várias entrevistas que precisaria retirar o Bolsonaro para que a terceira via pudesse ter chance contra o Lula, né? Então essa não é a motivação para se fazer o impeachment. No caso do Lula, nós já protocolamos um pedido de impeachment porque muito claramente ele fez um movimento agora, por exemplo, contra o senador Sérgio Moro, contra a sua esposa, contra a sua família, que é um movimento contra o poder legislativo, contra o parlamento, ao dizer que gostaria de ferrar com o Moro e depois dizer que todo o atentado que havia sido planejado contra ele, contra a sua família, que foi frustrado pela Polícia Federal e pelo Poder Judiciário, foi uma armação. Então, para mim, essa é uma grande diferença que há entre os dois momentos, aquele que a gente viveu lá atrás com o Bolsonaro, esse que nós estamos vivendo agora. E, de novo, pedidos de impeachment são legítimos de todos os lados, né? O PT fazia pedido de impeachment contra o Fernando Henrique Cardoso nos primeiros dias de governo, sempre.
A diferença para mim é a fundamentação em como você faz ela, basear no crime de responsabilidade e ao mesmo tempo sabendo que para você fazer um impeachment funcionar, ele precisa ter a base social engajada. E isso é algo que vai acontecer, na minha opinião, muito em breve, com as pessoas recobrando a vontade de voltar às ruas, o que ainda não é o caso. Então eu vejo que, principalmente depois da revelação das imagens, e também por conta das decisões tão erradas que Lula e seu governo têm tomado, depois disso tudo as pessoas estão recobrando a coragem. Mas dependerá muito, na minha opinião, de como os parlamentares se portarão. Por quê? Nós vivemos um momento em 2014, 2015 que o povo foi às ruas, organizado realmente por membros da sociedade civil. Eu era um dos poucos políticos com mandato que ajudava na organização e mesmo assim a maior parte das pessoas, por eu ter assumido fazia pouco tempo o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, me viam muito mais como uma pessoa, né, que tinha acabado de surgir das ruas e não necessariamente um político com mandato. Naquela época, as pessoas foram às ruas e deram a segurança necessária para que se criasse uma oposição, o conforto, estou usando essa palavra, para que uma oposição surgisse na Câmara dos Deputados e votasse depois o impeachment da Dilma, que foi um sofrimento até chegar no tal dos 308 votos. Sim. Não existia uma oposição, a oposição mesmo era o PSDB. Já hoje a gente vê o contrário. A gente vê que há uma direita expressiva na Câmara dos Deputados e no Senado da República e que vai precisar dar o conforto para que as pessoas possam sair à rua e fazer a sua manifestação. Este momento vai chegar em breve. Eu estou vendo vários, eu vou estar com certeza na linha de frente, vários parlamentares já discutindo essa possibilidade. É como alguém entrar aqui no estúdio, quebrar a mesa, depredar aqui o painel atrás e chegar a polícia e prender todo mundo. Inclusive em flagrante mesmo, sem saber quem exatamente quebrou. E o mais interessante é que Alexandre de Moraes pede os vídeos agora, que segundo o governo já estavam com ele desde o início. Sim. Desse caso todo, lá no dia 9. E não, se ele pediu os vídeos só agora, quer dizer que essas pessoas todas estão presas lá, sem terem olhado os vídeos para ver se realmente elas quebraram ou não quebraram. Então todo esse tempo preso lá, por quê? Eu mesmo estou citado irregularmente, indevidamente, pelo ministro Alexandre de Moraes. No final do ano passado, ele me incluiu num processo de desbloqueio de contas de redes sociais e as minhas contas não estavam bloqueadas, de outros parlamentares. Me incluiu logo depois, curiosamente, de eu ter protocolado a CPI do abuso de autoridade e me colocou uma ameaça de R$20 mil de multa por dia por post que fossem, na opinião dele, atentatórios contra a Justiça Eleitoral e o Estado Democrático de Direito. Não tenho dúvida, e cobrei várias vezes, inclusive no Twitter, o ministro Alexandre de Moraes sobre eventuais atitudes que ele viesse a tomar contra as fake news, por exemplo, que o Lula dissemina por aí, ou as responsabilidades do Flávio Dino, do próprio G. Dias. Nada tem sido feito. Antes era tudo 24 horas, 48 horas. Hoje o silêncio reina no Supremo Tribunal Federal. Então há sim uma parcialidade nas ações do ministro Alexandre de Moraes e um apoio de todos os demais membros praticamente do Supremo Tribunal Federal, raro uma ou outra votação que alguns mesmo assim não conseguem vencer, mas que alguns ministros do STF acabam divergindo do ministro Alexandre de Moraes. Então sim, eu considero que há uma ditadura do Supremo Tribunal Federal em curso no Brasil, ainda mais se considerarmos que o inquérito esse das fake news e o seguinte que veio dos atos antidemocráticos, como eles chamam, acaba fazendo com que a mesma pessoa seja vítima, investigador e julgador. Não é possível uma coisa dessa no Estado de Direito. Não pode. E se você quiser fazer de R$2 a R$5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita, onde vai te ensinar o passo a passo de como fazer de R$2 a R$5 mil aqui na internet, com o seu celular, na sua casa. Não é tigrinho, não é enrolação, não é nada desses cursos que muitas pessoas estão anunciando por aí, que é onde a pessoa bota dinheiro e só faz gastar dinheiro. Não, aqui não é nada disso. Aqui é de forma sem investir nenhum real. Apenas você vai aplicar seu tempo, você vai estudar o método de como fazer de R$2 a R$5 mil. Como?
produzindo conteúdo, trazendo informações aqui na internet, no YouTube. Tem uma aula passo a passo que vai te ensinar de como fazer isso e receber mensalmente em dólar na sua carteira. Ou seja, todos os meses cai dinheiro na sua conta através do YouTube, como você produzindo conteúdo aqui na plataforma. Se você quiser aprender como fazer isso de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição e assista a aula, que é um passo a passo totalmente gratuito, não vai ser cobrado nada de você, mas você vai ter um benefício de aprender algo novo para você colocar no seu dia a dia e fazer uma renda mensal. E se você quiser, você pode até viver disso aqui. Olha esses resultados, eu venho faturando e eu quero que você também seja beneficiado com isso. Então clica no link lá no primeiro comentário fixado, assista a aula que é totalmente gratuita e você vai ser beneficiado com o conhecimento que tem lá e você pode aprender na sua casa apenas com o seu celular nas suas horas vagas. Não é jogo, não é tigrinho, não é enrolação. Não vim aqui mentir para você. Não vim aqui fazer promessas mirabolantes de que vai acontecer. Não, nada disso. Você tem que assistir, você tem que estudar, você tem que aplicar o método da maneira como está sendo ensinado e você vai colher os resultados de tudo aquilo que você vem plantando. Agora, é claro, dedique-se, assista a aula, veja o passo a passo com calma, que você com certeza vai aprender e vai agradecer. E depois você vem aqui nos comentários e agradece por a oportunidade que você encontrou. Se tiver dúvida, clica na aula, é totalmente gratuita, você não vai perder nada com isso. Então vai lá. Tá aí, pessoal, a entrevista com o Marcel Van Haarten. Na minha opinião, ele é um dos poucos que representa a direita aqui no Brasil. Muitos que estão ali dentro do Congresso Nacional apenas estão travestidos de direita, mas não são. Estão apenas no PL. Dizem que apoiam o Bolsonaro, mas lá no fundo eles votam com o PT, lá no fundo eles querem um cargo, se o Lula deles querem um cargo para estar ali nos ministérios, mas de fato e de verdade o Van Haarten ele tem marcado diferença, tem posicionamento, não tem rabo preso. Isso é que eu acho interessante, que eu acho bonito e de fato, né, é uma pessoa que merece uma reeleição, merece ir para o Senado na próxima eleição, porque não tem rabo preso. Você vê, esse daí ele tem coragem de assinar um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Não que alguns outros senadores não tenham coragem, né? Tipo a Damares, o Cleitinho, né, o Marcos Rogério, o Magno Malta. Eles têm também coragem de assinar um impeachment de Alexandre de Moraes. Mas você vê que a maioria, o centrão e a esquerda não assinam. A esquerda principalmente, eles não assinam mesmo, porque já estão assim com Alexandre de Moraes. Mas o centrão é aquela coisa. O centrão, eu acho que o que acaba, né? Alguns dizem, não, o centrão é que equilibra. Não, o centrão não é que equilibra, não. O centrão ele vai para onde tem vantagem. Se tiver cargo no governo federal, eles pulam para dentro. Se não tiver, eles metem o pau. Eles são assim. Se tiver vantagem no candidato de direita, eles apoiam. Se tiver vantagem no candidato de esquerda, eles apoiam. Infelizmente, o centrão é aquela coisa, é morno. Nem é quente, nem é frio. Então, a gente tem que vomitar o centrão. A gente tem que ter posicionamento e votar em pessoas que de fato representem. Porque senão, a gente fica naquela. Vota num candidato, mas não sabe se ele é contra ou a favor das drogas. Se ele é contra ou a favor da legalização. Ou seja, candidatos que estão ali apenas para fazer número, média, e para ganhar todo mês, né? Então, nós que votamos, nós aqui, contribuintes, temos que votar em candidatos que tenham posição firme. Para mim, se eu fosse do estado de Minas Gerais, eu votaria em 2 candidatos que eu não abriria mão. Nicolas Ferreira e Cleitinho. Porque os outros, sinceramente, é aquela coisa, só vão para o time que está ganhando. Então, é por isso que a política está desse jeito aqui no Brasil. É por isso que muitas coisas não avançam. É por isso que nós, que era para ser um país de primeiro mundo, estamos atrasados. Por causa desse tipo de parlamento, por causa desses tipos de governantes que aí estão. Mas nós temos a chance de mudar isso em 2026. Cabe a nós buscar cada vez mais conhecimento, conhecer em quem nós vamos votar e não trocar o nosso voto. E aí nós podemos mudar o cenário nacional do nosso país. Mas por enquanto é isso aí.
Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, se inscreva. Se quiser fazer de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado e tenho certeza que você vai ser abençoado. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.